A gente dá uma fuçada nas redes sociais e não é incomum a gente ver debates calorosos de pessoas tentando provar a existência de Deus e do outro lado a pessoa tentando provar que Deus não existe. E, assim, tudo bem, né? Sei lá, todas as coisas têm a sua parcela assim, de relevância em certo sentido e as pessoas elas são aquilo que elas têm capacidade de ser, como diz Lao Tzu no Tao. Mas para mim, não tem a menor relevância a ideia de eu defender a existência de Deus ou da não existência de Deus. Porque há de se saber que Deus é tudo que existe para mim. Eu acredito que para todas as pessoas que têm uma experiência profunda de vida, vai perceber que Deus é tudo que existe. No entanto, se Deus é tudo que existe, como eu vou explicar todas as coisas através de uma perspectiva, através de uma crença muito pessoal minha, seja essa religiosa, filosófica, científica ou qualquer outra que seja? Eu não digo que Deus é tudo que existe, eu estou dizendo que Deus ele se experimenta através das estrelas, dos astros, das galáxias, ele se experimenta através dos animais, através do micro-organismo, através de todo o reino vegetal e, não obstante, através dos seres humanos. Eu e você somos um aspecto de Deus. Eu e você somos a extensão da existência. É claro que quando se fala de Deus, as pessoas pensam em quê? Em religião, né? A gente liga Deus à religião automaticamente, Deus ao cristianismo. É aquele famoso velho barbudo que está sentado no trono, que vê muitas injustiças no mundo, é um Deus que ele é completamente injusto, parcial, que ajuda somente quem obedece às suas leis e bota para ferver, né, os desobedientes e assim por diante. E tem muitas pessoas que dizem assim, eu não acredito em Deus porque... E esse é um dos questionamentos dos debates, né? Se Deus existe, por que existe sofrimento no mundo? Por que existe tanta violência, desigualdade? Por que Deus ajuda certas pessoas, né, em tese, e condena à morte, à maldição, ao fogo eterno outras pessoas? Ou por que as pessoas clamam a Deus e Deus vira as costas para ela? Então você vê que essa ideia é uma ideia completamente destoada da realidade. Isso tudo tem a ver com uma projeção nossa, e que no entanto não tem nada a ver com a existência, embora seja um aspecto da existência. Porque como eu disse para você, Deus enxerga ou se auto-experimenta através de todos os seres, através de mim e de você. Então como explicar o multicolorido se eu só tenho a capacidade de enxergar o preto e o branco? Como que um ateu pode explicar o mundo colorido se ele só tem a capacidade de enxergar o preto e branco? Como um pastor, um padre ou qualquer religioso tem a capacidade de provar a existência de Deus se ele só tem a capacidade de enxergar o preto e o branco? Não estou dizendo que as pessoas estão erradas ao fazer isso, mas eu digo para vocês que todos nós somos a extensão da existência. Nós participamos da existência, mas é muita ousadia eu querer provar que a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista finito, eu consiga provar o infinito. Consegue entender a complexidade dessa coisa? Então, para mim, não é relevante essa discussão. Tem até um filme, né? Deus não está morto, se eu não me engano. Enfim, por mais que você teorize, por mais que você faça experimentações matemáticas, isso tudo é nosso, isso tudo provém do nosso ego. Para mim, Deus ele é a experiência do religioso, mas ele também é a experiência do ateu. Porque eu sempre gosto de frisar que é para enraizar na cuca mesmo. Que Deus é tudo que existe. Deus é a experimentação do sofrimento também. É contraintuitivo isso aí, né? Mas isso é Deus. Deus é tudo que existe. Está se auto-experimentando através dos seres, através de mim e de você. Agora, como explicar tudo isso? É impossível explicar tudo isso, porque Deus
Ele é o não palavra. Então toda vez que eu coloco ele, eu atribuo ele a palavras, seja essas o que for, eu já estou limitando toda a ideia de Deus, entende? Deus é o todo, nós somos ínfimas parte desse todo. Como explicar o todo a partir de uma ínfima parte? É impossível. Não existe como, não há como. Não existe mecanismo. Como provar aquilo que não se prova através dos nossos métodos? Entende? Deus é uma experiência muito pessoal de cada um de nós. Deus é como você provar um bolo que nunca ninguém provou e você prova e depois você tenta explicar este bolo, o sabor deste bolo, a partir de uma lente filosófica, religiosa ou científica. E daí? As pessoas vão ouvir, você vai falar bonito, você vai explicar bem, tintim por tintim, mas as pessoas nunca vão saber realmente ou ter a experiência de experimentar o sabor se elas não provarem por elas mesmas. Isso é Deus, isso significa Deus, entende? Então a pessoa que explica Deus ou tenta explicar Deus, talvez ela tenha uma experiência um pouco mais aprofundada consigo mesmo e de repente ela conseguiu enxergar um aspecto de Deus de forma mais nítida, mas através de uma fenda na fechadura, né, da porta. Ou seja, ela só está vendo um aspecto. E talvez a pessoa que defende a não existência de Deus, ela ainda não conseguiu enxergar essa fenda, esse aspecto. Entendeu? E existe o melhor e o pior? Não existe, porque uma vez dizendo que Deus é tudo o que existe, claramente Deus está se experimentando através daquele que está enxergando pelo buraco, né, pela brecha, pela fechadura, e Deus está se experimentando através daquele que ainda não enxergou isso. Entende? É uma experiência que depende do nível e da profundidade de consciência de cada um de nós. Eu acho que para a gente compreender um pouco de Deus, não é Deus, um pouco de Deus, a gente precisa começar a partir da nossa própria experiência de vida e a partir de todas as coisas que estão ao nosso redor. Deus se compreende através da contemplação e não da prova, entendeu? Deus é uma coisa muito peculiar a cada um de nós. E por mais que você empenhe esforço, e por mais que você acesse, né, essa essência, ainda assim, se você tenta falar para os outros, isso é em vão. É bom, de certa forma, que são lampejos que às vezes despertam no outro essa vontade de querer descobrir um pouco mais de si de forma profunda. Mas quando você tenta, através das suas palavras, provar o quanto isso é verdadeiro, isso é em vão. Não adianta, porque não é de hoje que as pessoas tentam provar a existência ou não de Deus. E tudo continua na mesma, entende? Vai da experiência de cada um. E ainda assim, todas essas experiências são aspectos de Deus. Porque Deus é toda essa complexidade mesmo. Deus é o intuitivo e o contra-intuitivo. Deus é o aspecto que consiste nas palavras e na não palavra. Deus é a existência e a não existência. Deus é o doce e o amargo. Como explicar isso? Como explicar? Deus é o não racional. Deus é aquilo que faz todas as coisas imperfeitas, perfeitas. Perfeitas porque elas são perfeitas. Observa, quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa em geometria, né? As coisas tudo bem simétrica, bem distribuída. Isso é um aspecto de perfeição pra gente, é ou não é? As coisas, cada qual em seu devido lugar. Mas quando você para observar a natureza, o que existe de perfeito na natureza? Quando você olha o pôr do sol no horizonte, você vê que ele é todo defeituoso, mas é maravilhoso, é perfeito. E justamente por ser assim. Imagina se fosse uma linha reta, né? Atomicamente assimétrica. Seria uma coisa tão desagradável. Olha as curvas de uma mulher. Vê se a mulher ela é toda reta, tudo bem distribuída. Ela é toda curvada, e diga-se de passagem que todos nós temos um lado um pouco menor do que o outro. Nós não somos perfeitos e todo simétrico, entende? Mas, no entanto, é nas curvas imperfeitas da mulher que a gente vê a perfeição, não é? Então Deus é isso. Deus é o perfeito no imperfeito. E como a gente vai explicar isso?
Porque essas coisas são totalmente contraintuitivas. Deus é um não racional. Como você vai explicar isso através de uma lente racional? É uma perca de tempo, entendeu? Deus é uma experiência pessoal. Deus é tudo o que existe. Inclusive esses que tentam provar que ele não existe. Então por isso que eu acho irrelevante tentar provar ou não. As pessoas que veem isso, elas veem de uma ótica ainda muito superficial. Está nas primeiras camadas. Basta as pessoas acessar um pouco mais as camadas, um pouco mais profunda, e automaticamente elas vão entender como a coisa funciona, mas não vão poder ou ter a capacidade de explicar como as coisas funcionam. Sabe aquele lance da caverna de Platão? As pessoas que tentam provar a existência de Deus e as pessoas que tentam provar a não existência de Deus, elas estão enxergando a realidade através das sombras projetadas na parede. De fato, será que nós conseguimos explicar a realidade através da sombra? É preciso a gente sair da caverna e contemplar o que há lá fora. Mas ainda assim não é todas as coisas. Não é tudo que existe contemplar fora das cavernas. Ainda assim, a pessoa que consegue vislumbrar um pouco fora da caverna, se ela volta para tentar explicar para as pessoas que estão ali, é perigoso ela ser confundida como um esquizofrênico, um louco. Você consegue entender isso? Ou é perigoso até mesmo ela, ser cancelada. Hoje em dia esse termos mais modernos, ser cancelado, ou até mesmo morta. Você entende como que funcionam as coisas, né? Então, como explicar Deus vendo as sombras projetadas da realidade? Não há como. E como explicar Deus quando eu saio dessas sombras projetadas e vislumbro fora da caverna? Não há como, porque Deus é uma experimentação completamente pessoal. Agora, se você quer entender um pouco desse Deus que eu estou dizendo, saia um pouco dessa ideia do Deus religioso. Porque, como eu disse, o Deus religioso nada mais é do que projeção do religioso. E a ideia da não existência de Deus do ateu também é a projeção das ideias e da experiência do próprio ateu. E o irônico disso tudo é que Deus é a experiência nisso tudo. Consegue entender? Para você entender o que significa o ateu nada mais é do que uma pessoa que não concorda com o Deus da religião. É só isso. Ele está tentando provar de todas as maneiras que o Deus dos religiosos não existe. É só isso. Ou seja, ele está tentando provar que a crença dos religiosos é uma crença que não faz sentido, mas ele está querendo substituir uma crença por outra crença. É só isso. É por isso que eu acho que não tem tanta relevância no meu ponto de vista eu empenhar esforços para tentar explicar para as pessoas a existência de Deus, ou eu empenhar esforços para tentar explicar para as pessoas que Deus não existe. Porque no final são dois aspectos em preto e branco. São duas pessoas olhando para a sombra e tentando explicar a realidade através da sombra. Isso é impossível, entendeu? Porque Deus olha para o mundo através dos seus olhos. E se você quiser de fato experimentar um pouco de Deus e conhecer um pouco do que é Deus, tenta conhecer um pouco quem é você. Tenta experimentar você mesmo através da contemplação e da meditação. E automaticamente você vai começar a ter pequenos lampejos do que seria essa ideia de Deus ou da existência. Deus e existência é a mesma coisa. Deus e amor é a mesma coisa. Se as pessoas não sabem amar, isso significa que elas não têm consciência nenhuma do que é Deus. Porque Deus está contido no amor. Quanto mais se ama, mais compreensão de Deus se há.